Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação, que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, temos a grande alegria de celebrar um casal santo, São Luís e Santa Zélia. Por quê? Com grande alegria. Primeiro, porque recentemente foram canonizados. Foram canonizados no ano de 2015. Então agora nós temos a liturgia, né? Ontem, conversando com o padre, falei, tem ali até o formulário próprio para missa. Ele falou, já tem um formulário próprio? O missal carmelitano, né? Até as leituras são próprias. Mas é uma grande alegria, porque nós vemos que a santidade é para todos. Ontem celebrávamos um monge. Hoje celebramos a alegria de um casal santificados. Quem foi São Luís e Santa Zélia? Como que se deu esse processo de santificação? Eles não são santos porque são os pais de Santa Teresinha. Santa Teresinha é santa porque teve pais virtuosos e pais santos. Tanto que na história de uma alma, ela escreve: ó bom Deus que me destes um pai e uma mãe, mais dignos de merecer o céu do que a terra. Ela via de fato que os pais dela eram pais virtuosos. Não foi Santa Teresinha que santificou os pais, foi os pais que santificou Santa Teresinha. Então, quem então
foram, né, São Luís e Santa Zélia. Luís, ele era filho de militar, né? O seu pai era um militar, um capitão. Ele nasceu em 22 de agosto de 1823. E ele tinha um grande desejo de ir para o mosteiro de São Bernardo de Claraval. Nós sabemos muito bem que São Bernardo cativava muitas pessoas, muitos homens. As mulheres tinham medo, né, que os seus maridos, os seus filhos conhecessem São Bernardo. Mas Luís queria muito ir para o mosteiro, porque ele queria ter uma vida piedosa também. Mas, no decorrer do tempo, foi mostrando para ele de que isto não era a vocação dele. Entendam aqui que uma pessoa que vai para o mosteiro, ele não vai para o mosteiro como fuga. Um rapaz que vai para o seminário, ele não vai para o seminário como fuga. Também um casal, um homem que se entrega a uma mulher, não deve fazer isso como fuga. Porque se for fuga, é o pior desastre da vida dele. Cada um tem uma vocação bem específica. Religiosa, matrimonial. E aqui nós vemos os dois sacramentos de serviço. O sacramento da ordem, que é um serviço. Um padre, ele não é padre para ele. Ele não consegue administrar nenhum sacramento para ele. Quando vou viajar, eu sempre falo para ir um padre junto comigo. Se acontecer alguma coisa, ele me dá o sacramento, né? Mas também um casal, ele não é um casal para ele. O esposo não é para ele. A esposa não é para ela. Porque se é o pior desastre também. Mas voltemos. São Luís, que tinha um grande desejo para ir para o mosteiro de São Bernardo, viu, pouco a pouco, que também isso daí não era a vocação dele. Aprendeu uma profissão, né? Mexia com relógios, gostava muito de literatura. E depois, lá pelos anos de 1858, conheceu Santa Zélia. Zélia, também ali uma mulher que era virtuosa. Sua mãe sempre ensinou ela um bom caminho cristão, de ser piedosa, mas a sua mãe não conseguia compreender Zélia, Maria Zélia, porque ela era um tanto sensível às coisas espirituais e era um tanto melancólica. E sua mãe, que não conseguia compreender, Zélia também, gostaria muito de ir para um convento, o convento das Visitandinas, da Caridade. Também não compreendeu ali, não encontrou que de fato era a sua vocação. Encontrou São Luís e quando encontrou, né, escutou uma voz: este vai ser o seu marido. Conheceu ele 3 meses depois, somente 3 meses depois, casaram. Hoje, né, ficam enrolando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos para resolver casar. Casaram, tiveram 9 filhos, e aí nós vamos ver a vocação de um casamento. Qual é o sentido para a família? Tiveram 9 filhos, 4 filhos faleceram de mortalidade infantil, e as outras 5 filhas, 4 entraram para o Carmelo e uma para a congregação das Visitandinas da Caridade. E aqui é o primeiro ponto
que nós podemos ressaltar. A vocação de um casal, a vocação de uma pessoa é para se doar, é para fazer com que o outro alcance o céu. Porque se não é isso, se é somente para um amor mútuo, eu amo você e você me ama, não tem finalidade nenhuma. Se um esposo não ama a sua esposa ao ponto de levá-la para o céu, mas só ama fisicamente ela, não deseja o verdadeiro bem para ela. Se os esposos não estão dispostos a amar as coisas superiores, isso que Santa Zélia e São Luís faziam, vamos amar as coisas sempre pensando na finalidade última. A finalidade última de uma família é povoar o céu. Nós vemos como os animais povoam a terra. Um casal que se entrega à sua esposa, o homem que se entrega à sua esposa, a esposa que se entrega ao seu esposo, tem a missão de povoar. Mas não só essa terra. Povoar o céu. As pessoas têm medo de se entregar. Têm medo de assumir uma certa responsabilidade. Hoje nós vemos a crise dos jovens. Jovens que não são tão jovens mais, né? Os jovens que não querem assumir o compromisso. Quer casar, ou melhor, quer ajuntar, mas não quer ter o compromisso e a responsabilidade com aquela pessoa. Responsabilidade séria de conduzi-la para a salvação. E quando casam-se, não quer ter a responsabilidade de ter filhos. Tem cachorro, tem gato, tem periquito, mas não estão dispostos a povoar o céu. Não estão dispostos a viver de fato a vocação matrimonial. Matrimônio é cruz, é renúncia. Não é fuga. Não é um parque de diversões. Quando um casal entende de fato a vocação do matrimônio, é uma grande alegria. Porque ele se sacrifica por amor. Santa Zélia e São Luís, que se sacrificaram os dois para fazer a vontade de Deus. Não estavam dispostos a fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. E este casal tinha como pilar, né, como um tripé para a vida matrimonial. Talvez todos os casais deveriam viver sobre esse tripé. O primeiro é o amor a Deus sobre todas as coisas. Vejam de que quando os dois amam a Deus acima de todas as coisas, não há dificuldades. Porque os dois estão olhando para um único objetivo, o céu. Os dois estão olhando para a única meta, a santidade. Os dois estão olhando para o único fim, a união com nosso Senhor. Amor a Deus acima de todas as coisas. As diferenças, lógico que vão existir. Nós não somos ingênuos. Mas existe algo sobrenatural. Estamos querendo amar as mesmas coisas, as coisas eternas. Estamos querendo amar a Deus. E toda vocação é por amor a Deus, né? Se não fosse por amor a Deus, ninguém se casaria. Ninguém se entregaria ao celibato. Então, o primeiro pilar, o amor a Deus acima de todas as coisas. O segundo, a confiança na divina providência. Deus enviou filhos, Ele vai me dar a graça de sustentá-los. Nós vemos muitos
com grande dificuldade ao abandono à divina providência e querem confiar nas suas próprias convicções. O que nós vemos no mundo atual de que casais que querem viver, o casamento, mas querem viver usando métodos anticoncepcionais. Isso não é o abandono à divina providência. Mas, padre, o mundo está caótico, o mundo está muito complicado. Mas, meu filho, o mundo está complicado desde que o mundo é mundo. Não é porque estamos em pleno século XXI que as coisas vão mudar. Mas o abandono na providência divina, de confiar em nosso Senhor. Esta é a minha vocação, eu irei fazer isto. Eu não colocarei nenhum empecilho para a graça de Deus. Porque se coloco, eu não acredito nele. Eu finjo que acredito. Então, os casais não usam métodos anticoncepcionais porque estão abertos à providência de Deus. Não fazem o corpo um do outro como se fosse uma mercadoria, um pedaço de carne. Porque confiam. E se Deus envia, Ele vai dar a graça de sustentá-los. E o último pilar é a resignação à vontade de Deus. Vejam de que tem que ter muita resignação para fazer a vontade de Deus, para casar com uma pessoa em 3 meses. Tinha muita convicção de falar, realmente é a vontade de Deus, eu vou fazer isso. Vejam de que toda vocação deveria ser fundada nesses 3 pilares. O amor a Deus acima de todas as coisas, o abandono à providência divina e a resignação à vontade divina de nosso Senhor. Um casal que se tornou santo, porque deixaram ser moldados por Deus. Vocês poderiam pensar, eles nunca tiveram dificuldades, padre. Santa Zélia, com aproximadamente 20 anos, descobriu que estava com câncer de mama. E mesmo assim, ainda gerou quase 5 filhos. Tinha dores horríveis, mas ela pedia a graça de Deus para que ali, tivesse força para sustentar os seus filhos até o último momento. São Luís, depois que encaminhou, Santa Zélia faleceu primeiro, depois que encaminhou as meninas para o Carmelo, para o convento, começou também ali ter dores horríveis. Tanto que teve derrame e já estava em um processo até de alucinação. Uma das filhas pediu licença do convento para cuidar do pai, até próximo da morte dele. Vejam de que uma vida totalmente entregue, doada. Mas primeiramente, Luís queria levar Zélia para o céu. E Zélia queria levar Luís para o céu. Juntamente com os frutos daquele amor, os filhos. A vocação de uma família, o sacrifício de uma família, é levar todos para o céu. E nós só compreenderemos isso, a vocação de uma família, quando nós recordarmos que família é sacrifício. Se nós não entendemos que família é sacrifício para levá-los eles para o céu, nós não iremos fazer isso. Quantas coisas que esse casal teve que se abster para levá-los, os seus filhos, para o céu. Supliquemos isso. Supliquemos por nós, para que nós reconhecemos que somos família, pela nossa família, pela família cristã. Para aqueles que ainda não reconhecem o amor de Deus, não querem fazer o abandono à divina providência, aqueles que principalmente não querem se resignar à vontade divina de Deus. Sofrem
mas sofrem por ficar sem sentido. Fico imaginando de ver o sofrimento desses dois casais que, quando morreu os 4 filhos, sofrendo, porque para uma mãe perder os filhos é algo horrível. O processo natural é que os pais morram primeiro. Mas Santa Zélia, em uma das cartas, foi consolada pela fé de saber que os seus filhos já estavam no céu. Já tenho 4 filhos no céu. Tenho que encaminhar mais a 5. Que Nosso Senhor nos dê a graça de sermos famílias, de rezarmos uns pelos outros para assumirmos a cruz, o sacrifício, mas é um sacrifício que leva até o céu. Não é um sacrifício vazio. Um sacrifício de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,